Boa noite, minha gente. Mais uma vez aqui com vocês, com maior alegria, voltando, né, a transmitir com vocês, para vocês, algumas informações. Hoje o nosso assunto vai ser sobre os pés. E eu intitulei Um Olhar para os Nossos Pés. Você olha para os seus pés? Com que frequência? Com que carinho você olha para os seus pés? De que maneira você vê os seus pés? Como uma coisa que te incomoda, como uma coisa importante, enfim. Vamos falar um pouquinho, então, para começar, sobre a estrutura física, né, dos pés. Vamos lá. Os pés, eles, apesar de serem pequenos com relação ao restante do corpo, eles têm 26 ossos. Cada pé tem 26 ossos, 20 músculos, e interligando isso tudo aí, ele tem 114 ligamentos. Por isso é tão complicado quebrar um pé, torcer um pé, uma coisa assim, por causa da quantidade de ligamentos que ele tem. E estruturas nervosas, por incrível que pareça, são 70 mil estruturas nervosas, terminações nervosas. Daí a importância dos pés. Eles são grandes aliados no tratamento, por incrível que pareça, de algumas doenças. Se nós olharmos com muito carinho para os pés, nós vamos ter uma vida mais saudável. E algumas doenças elas poderão ser evitadas e até tratadas a partir do cuidado com os nossos pés. Essas terminações nervosas que elas existem nos pés, elas foram descobertas pelos povos antigos da China, da Índia e da Mesopotâmia. Esses povos antigos, eles consideravam os pés uma espécie de reflexo do corpo. A importância que eles davam era essa. Nós vamos, antes de começar propriamente dito esse assunto, falando dessa estrutura, os nossos pés, o nosso pé, nosso corpo, ele é movido por um sistema de alavancas ósseas. Por exemplo, o braço, esse movimento aqui, ó, esse tipo de alavanca que nós fazemos com o braço para dobrar aqui, isso é uma alavanca. E nós empregamos força e nós fazemos esse movimento de levantamento de pesos, de coisas, porque é uma alavanca, é uma alavanca interresistente. Interresistente, é interpotente, não é resistente, é interpotente. Os levantadores de peso, eles trabalham essa alavanca interpotente, porque daí tem campeões, tem pessoas que arremessam dados, fazem uma série, saltam em altura, são usadas essas alavancas, e essa alavanca principal, que é do bíceps, ela é interpotente. E tem o tríceps aqui atrás, que também auxilia nessa alavanca de força, é uma alavanca de força também. Temos uma interfixa, que é aqui, a cabeça, o movimento da cabeça. Quando a gente abaixa, os músculos do pescoço puxam essa alavanca para baixo, e quando a gente levanta, os músculos da nuca, daqui atrás da cervical, elas elevam a nossa cabeça para trás. É uma alavanca interfixa. Já o nosso pezinho, ele é uma alavanca interresistente. Vocês já imaginaram o meu tamanho, por exemplo, que já fui até maior, já encolhi um pouquinho, mas você ficar, eu tenho 90 e alguns quilos, não vou dizer muito quanto, mas ficar em pé, na ponta do pé, essa alavanca do tornozelo e os músculos pequenos dos pés fazerem uma força para levantar o corpo, pode ser do tamanho que for. 90% das pessoas, mesmo elas tendo muito peso, elas conseguem ficar quase na ponta do pé, com a força dos pés levantando esse corpo. Olhem só a resistência, a interpotência do nosso pé.
Perceberam a importância de você cuidar bem disso? A importância dos pés no equilíbrio, na marcha. Eles são muito importantes para nós, os nossos pés, viu? Vamos pensar e vamos ter isso como base na nossa vida daqui para frente, esse cuidado com os nossos pés. A ciência, eu disse para vocês que as terminações nervosas foram descobertas lá pelos povos antigos da Índia, da China e da Mesopotâmia. Através dos tempos, isso foi se aperfeiçoando. E a ciência, com o passar desse tempo, veio provar que essas terminações, elas são derivadas dos nervos espinhais e dos nervos cranianos. Todos os nervos cranianos e os espinhais, eles descem, se abrem lá no ciático, ali no quadril, e uma parte vai para cada pé, ali, sendo que de cada órgão, de cada parte do corpo, vão terminações nervosas que vão terminar lá no nosso pé. Logo, se o pé está sendo incomodado com alguma coisa, nós vamos sentir esse reflexo no corpo todo. A verdade é essa, né? Então, quando nós, em contrapartida, conseguimos estimular esses pés ou cuidar bem deles, nós temos de volta um feedback que é uma resposta positiva que vai como bem-estar para o nosso restante do nosso corpo. E isso é uma coisa muito boa da gente saber, da gente pensar. Eu sei que muitos já sabem, mas que não custa nada a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? E essa ciência vem mostrar isso aí para nós. Com essas descobertas, surge uma coisa que hoje a reflexologia usa muito, que é o mapeamento dos pés. Esses pés foram mapeados e a ciência conseguiu mostrar cada área do pé, cada zona reflexa, que vamos dizer, são zonas reflexas do pé, correspondendo a um órgão específico, a uma parte específica do nosso corpo. E com essa descoberta e esse mapeamento indica que o órgão ele pode ser estimulado à distância, ele pode ser trabalhado à distância. Querem um exemplo? Se você tem alguém, eu sou fisioterapeuta, vou falar da minha parte, que tem um problema sério de coluna, deu um mau jeito, alguma coisa assim, na bacia, na coluna, mas ela é uma mulher jovem e ela, por exemplo, acabou de fazer uma cesárea e você não pode tratar pelo método convencional, aplicar determinadas coisas naquele local por causa da cicatrização, por causa do tempo. Uma mulher que teve um filho 1 mês, 2 meses, até 3, 4, ela tem que ser tratada de uma outra forma. E às vezes a gente encontra lá embaixo, na sola dos pés, a área correspondente àquela coluna para você fazer uma estimulação à distância e você conseguir um resultado que não seja agressivo para aquela coluna e para aquela outra situação que é uma parturiente recente e que tem uma necessidade de um tratamento de coluna que você não pode aplicar determinados aparelhos e não pode fazer determinadas coisas com ela. Perceberam a importância de você conhecer a reflexologia? Essa reflexologia é uma ciência relativamente nova, né? Se a gente for comparar com a medicina tradicional, com os métodos tradicionais, mas a reflexologia, ela atua nessas áreas de mapeamento do pé, identificando e tratando cada coisa, com massagens, com calor, com compressão, e ela se aplica a doenças como fibromialgia, que é uma doença que é um processo dolorido, né? Um processo doloroso, enxaquecas, sinusite, pasmem, você tratar, ter como auxiliar, quando tem uma sinusite, de uma zona reflexa lá no pé, que vai te ajudar a melhorar a sua sinusite. Pensem,
Parece uma coisa meio louca, né? Você falar uma coisa dessa, mas é uma realidade. Reumatismos, doenças respiratórias, olhem, doenças respiratórias, problemas digestivos, dores musculares, dor nas costas, infecções, espasmos musculares e por aí vai, tem algumas outras coisas. E a gente, com isso, eu quero dizer que cuidar dos pés garante melhor qualidade de vida. Maravilha isso, né? Cuidar dos pés nos garante uma melhor qualidade de vida. Muitas pessoas cuidam do corpo, cuidam da aparência, das roupas, estudam, se preparam para a vida, mas não cuida adequadamente dos pés. Os pés ficam meio que esquecidos. Nessa lista de cuidados, se você for colocar como as prioridades, o que você colocaria como prioridade na hora que você quer cuidar do seu corpo? É a voz? São as mãos? É a mente? O que é a sua prioridade? Porque sem os pés, para te colocar de pé, para te levar a fazer algumas coisas, é difícil. É difícil. Existem outros meios, existem pessoas que foram privadas do privilégio de ter os pés por alguma razão, por algum motivo patológico, mas a importância dos pés, ela é muito grande. Agradeça a Deus diariamente pelos seus pés. Tem gente que acha que o pé é feio, tem gente que acha coisas, mas a realidade é uma só. Os nossos pés têm uma grande importância para todos nós. Então, cuidar dos pés é primordial na nossa vida. Eu vou dar uma lista aqui, hoje não vai ser muito longa a nossa conversa, eu vou dar uma lista de coisas que para a gente fazer, né? Higiene dos pés. A higiene dos pés, ela prevê manter sempre higienizados, lavar com água e sabão, sabonete, pode ser sabonete, na pressa. Agora, se você pisar, tiver uma água, achar que está com uma micose, o sabão mesmo de roupa, ele tem potássio, ele tem soda, ele tem uma série de coisas que são mais potentes. Então, se houver necessidade, lave com sabão. Depois você pode até lavar com sabonete, mas se houver essa necessidade, às vezes a gente vai na rua, um carro passa, joga uma água suja na gente e tal. Num caso desse, lave com sabão de roupa mesmo. Não sabão em pó, mas um sabão mesmo de roupa. Sabão em pedra, né? Então, lave os pés, mantenha higienizados. Na pressa de tomar banho, o que resta aos pés, às vezes, é a água que escorre do corpo. E aí a pessoa, na pressa, passa um pé em cima do outro. Assim, quem já não fez isso? Imagina, quem já não fez? Na pressa de tomar banho para sair correndo, para trabalhar com horário marcado para alguma coisa, a pessoa escorre aquela água do corpo, a pessoa passa um pé em cima do outro, e eu já vi gente fazer, eu já fiz isso, tá? Por isso que eu estou falando do que eu sei. Então, a pessoa, ela passa um pé em cima do outro, aquela água que escorre do restante do corpo é aquela que vai lavar o pé mesmo, e depois fica por isso mesmo. Aí, depois a pessoa seca o corpo, calça o calçado correndo e o pé fica meio que esquecido. Dá uma preguiça de sentar, depois que se enxugar, sentar, passar uma toalha. Se a pessoa já tem alguma comorbidade, passar um papel, toalha entre os dedos, porque aparentemente está seco. Vai secar mesmo. Não, não vai secar com essa facilidade. Aquela umidadezinha entre os dedos, ela pode esconder ali, depois, até o dia seguinte, fungos, bactérias, que pode causar algum tipo de problema. Então, a primeira coisa é higienizar corretamente. Lava os pés com água e sabonete, cuidado entre os dedos,
que é a parte úmida, para não proliferar fungos e bactérias que causam frieiras, que causam mau cheiro e outros tantos. Se fosse só o chulé tradicional, ótimo. Bota um desodorante lá no pé, acabou. Mas não é só isso. O perigo, a coisa é muito mais, vai muito além dessa questão do mau cheiro nos pés. E aí vem depois cuidar das unhas, manter aparadas limpas, usar instrumentos esterilizados, não compartilhado com outras pessoas. E mesmo que seja seu, usou, não use uma segunda vez sem fazer uma higienização, porque o seu pé hoje é outra, a unha é uma hoje, amanhã você já teve contato com várias coisas, depois da manhã, uma vez por semana, quando você apara as unhas, você tem que ter esse cuidado. Não é compartilhar com outras pessoas, que a gente já tem essa noção, mas o seu próprio material ele tem que ser higienizado, ele pega poeira, ele tem contato com outras coisas. Esses cuidadinhos assim que a gente deixa passar batido, isso daí é muito importante para nós. Nossa, como é importante. Aí vem usar sapatos adequados, confortáveis. As pessoas costumam comprar sapato por dois motivos: pela beleza do sapato, ou pior, pelo preço do sapato. São duas coisas que são fundamentais, que a gente tem que ter um olhar assim, mais atento com relação a isso, que é não comprar só pela beleza. Claro, não vai comprar um sapato feio, mas pela beleza do sapato, não só, e não só pelo preço. Por quê? Não pode comprar esse mês, junta 3 meses, mas compra uma coisa de acordo com a sua necessidade, com o seu conforto. Porque isso aí pode se tornar muito mais caro lá na frente, tá bom? Então, os sapatos adequados, evitar sapatos que aumentem a transpiração, que tem calçados que eles têm não é couro, eles são sintéticos. Tem palmilhas que elas facilitam o suor, você sua mais, transpira mais nos pés com determinadas palmilhas, com determinado tipo de material que ele é usado. Se precisar ficar calçado por longos períodos, trate os pés de maneira especial quando tirar. Quando chegar em casa, à noite, depois de horas e horas, tenha uma atenção especial para seus pés nessas horas, né? Vem a quarta coisa, fazer uma esfoliação semanal para evitar rachaduras. E essa esfoliação, ela evita rachaduras, ressecamentos, e isso ajuda a remover células mortas. Só que agora nas manicures você não vê mais. Bota o pé na água, lixa, até não poder mais. Agora a gente não vê mais isso, justamente por causa dessa questão. Quando você lixa demais a palmilha, que é a planta dos pés, para não promover você pode promover um rebote. O que é o rebote? Você lixa muito, aquilo fica muito liso na hora, depois ela cria uma crosta dura, assim, em pouco tempo ela cria um rebote, aquilo ali, cria uma crosta dura, que faz aumentar a espessura daquela região, porque lixou demais. Veja só, umas coisinhas simples, né, mas que nos orientam com relação ao cuidado com os nossos pés. Vem agora, mantenha uma rotina de cuidados diários, com esfoliação semanal, um olhar especial, afinal, eles nos levam pela vida toda. Quando eu falei que hoje nós teríamos um olhar para os nossos pés, é porque eles nos levam a vida todinha, ficam cansados, doem, um monte de coisas. Vocês já imaginaram o esforço que é feito pelos pés para nos manter de pé, para manter o nosso corpo ereto, para nos levar, nos trazer, é condução, é mercado. São várias coisas. Até quando está sentado, você
precisa do apoio, né, ali dos pés para poder se manter. Você precisa e faz esse apoio. Eles, na verdade, só descansam quando está com as pernas esticadas em algum lugar, né? Escolha produtos certos para seu tipo de pele. O tipo de pele, quando se fala em pele, a pessoa pensa logo no rosto. Mas não, o hidratante, ele tem que ser de acordo com a sua pele, e isso vai pelo corpo todo e chega nos pés. O tipo de hidratante, de produtos que você usa, ele é importante que você inclua nesse seu ritual seus lindos pezinhos. Inclua nisso. Existem produtos especiais, eu não vou falar nome de produto aqui. Agora, existem produtos especiais que são vendidos. Agora tem umas meias, que elas têm uns dedinhos, eu não sei o nome da firma, mas pesquisem reflexologia na internet, que vocês vão encontrar o mapa dos pés, as zonas reflexas que existem nos pés, vão encontrar meias especiais para colocar aquelas meias que tem os dedinhos, vão encontrar produtos, né, acessórios que você pode colocar para manter os dedos dos pés mais abertos, para poder evitar ou corrigir o joanete. Já existem produtos, antigamente era uma dificuldade, né? A gente tinha que pegar uma espuma, botar nos dedos, era um problema sério. Agora não, o comércio está amplo, farto de produtos na rede ortopédica que te ajudam a ter, o que eu tenho? Tem joanete, eu piso torto. Observe de que maneira seu sapato gasta. Ele gasta como? Para dentro, para fora. O seu joelho é valgo, ele é adutor, é abdutor. Como é que é seu joelho? Porque de acordo também com a posição do joelho, ele vai lá, o reflexo vai lá nos pés, claro. Então, observe de que maneira você gasta seu sapato. Se for preciso, consulte um ortopedista, vá e fale do seu problema do calçado, que ele vai te orientar, que ele vai ajudar você a evitar um problema maior lá na frente. Essas terminações que eu falei, para a gente pular o assunto para outro assunto, essas terminações nervosas, elas são importantes porque na medida que você estimula cada ponto, o seu órgão recebe aquele estímulo. Todas as terminações nervosas do corpo, quando você estimula lá na ponta, ela leva a informação do que está acontecendo. Por exemplo, se eu segurar aqui e apertar, ou alguém segurar e apertar, essa informação de que estou sendo apertada aqui, ela vai chegar ao meu cérebro, que imediatamente vai mandar uma resposta. Se eu pegar botar a mão numa chapa quente, qual é a minha primeira atitude? É retirar rapidamente a mão. Mas não é que eu quero. Essa informação que está quente, ela chega em milésimo de segundo no cérebro, e do cérebro vem a resposta para que eu retire a minha mão dali. Então, quando a pessoa perde essa conexão com o cérebro, com os nervos, por um acidente, por alguma razão, eu vou botar a mão vai torrar e eu não vou sentir, e não vou ter esse feedback que é a resposta que vem do cérebro, para poder eu entender isso aí e poder agir de acordo com essa resposta, né? Aí nós vamos falar agora sobre cuidados especiais com os pés dos idosos. Até agora eu falei de cuidados gerais. Criança, adulto, criança precisa também que você enxugue entre os dedinhos, que você evite que tenha proliferação de fungos, de bactérias, também, e principalmente nas crianças que ficam descalças, que correm. Eu fico assim olhando quando eu vou a alguma festa infantil, a primeira coisa que as crianças fazem, quando chegam, vai todo bonitinho para a festa, pavãozinho, papai arruma, mamãe arruma. Gente, quando chega na festa, eles jogam o sapato fora, tiram, a primeira coisa que eles fazem é tirar o calçado e vão se jogar nas brincadeiras.
Você tem noção de quantas pessoas que vieram da rua, que pisaram naquele chão, aonde aquelas mesmas criancinhas bonitinhas vão pisar para lá e para cá, aí vão chegar em casa, papai cansado, mamãe cansada, todo mundo cansado, vai dar um banho na criança e às vezes não vai se preocupar adequadamente não com aqueles pés, viu? Vai dar um banho geral. Não vai higienizar pezinho, não. É difícil. Pelo menos que eu saiba, a maioria chega em casa muito cansado, pega a criança, dá um banho. Às vezes a criança toma um banho meio que dormindo e vão para a cama e Deus que nos ajude. É assim que funciona o negócio, né? A gente sabe que isso é verdade. Então, olha só. Agora os idosos, além de secar os dedos, os pés com uma toalha, e essa toalha não pode ser uma toalha muito grossa, nem muito fina, tem que ser adequada, tem que passar um papel higiênico ou papel toalha entre os dedos e demorar um pouquinho para deixar absorver. Bota um pedacinho ali, bota nesse dedo, depois dobra, bota no outro, depois dobra, bota no outro, para poder ficar bem sequinho entre os dedos. Pessoa idosa tem que ter um cuidado maior com essa questão. Cortar as unhas dos idosos, dos pés, não podem ser muito curtas para não machucar, né? Não machucar ali embaixo da unha, aquela carnezinha esponjosa que cria. Tem que cortar em linha reta, aquela curvinha que a gente faz assim para ficar bonitinha, aquela unha com curvinha. Zerou, aquilo ali para idoso não é bom. Porque na hora que você vai fazer a curvinha, você pode cortar lá no cantinho e dali já começa uma unha a encravar ali. Então tem que ser cortar em linha reta, não muito curtas, para não machucar e não facilitar outras coisas, outro tipo de problemas. Manter a hidratação dos pés e pernas dos idosos. Agora, um cuidado é não deixar escorregadio. Porque se você usa um creme, que ele é escorregadio, que ele vai hidratar, mas que você vai encher ele vai pisar no calçado e aquilo ali vai escorregar no próprio calçado. O pé vai ficar escorregadio. O que vai acontecer com isso? Isso vai diminuir a estabilidade da pessoa. A pessoa pode cair por causa de um simples creme que a pessoa passou antes de dormir, que alguém passou, aí levanta de noite meio sonolento, vai no banheiro com aquele pé escorregadio. Sabe o que vai acontecer? Qualquer coisinha vai virar aquele pé por causa do creme que foi passado, sabe? Aí vem não tomar banho muito quente para manter a umidade da pele. E nessa questão do banho, manter-se hidratado para evitar o ressecamento. E esse manter-se hidratado, ele remonta ao beber água. Beber água, líquidos adequadamente, para não promover lá embaixo no pé um ressecamento. Esse ressecamento, ele impede que as terminações nervosas elas sejam alcançadas. Se está muito ressecado, se está rachado, vai impedir que você faça uma estimulação ali naquela área e as terminações nervosas sejam alcançadas, sabe? Isso aí é muito bom a gente saber o que deve ser feito. Se precisar usar meias, que às vezes o tempo esfria e a pessoa precisa usar meias. Pessoa idosa, muito bem. Se precisar, prefira meias de algodão, nada sintética, nada. Porque a meia de algodão, ela mantém a ventilação e absorve o suor melhor, a meia de algodão. Ela absorve bem o suor, mantém uma ventilação ali nos pés e evita que a pessoa sinta frio, que aquela área seja, que quando a pessoa tem algum tipo de problema periférico, principalmente a pessoa que tem problema circulatório, a primeira coisa que fica muito frio, eu tenho isso às vezes, são as mãos e os pés, eles precisam ser aquecidos, né? Aqui
Não use sapatos confortáveis, solado firme, que dê sustentação e que garanta uma boa marcha. Depois de uma certa idade, você troca, às vezes, a beleza pelo conforto. Aí você, quando precisa de calçados ortopédicos, você procura coisas mais bonitas, mas eles são mais ou menos parecidos. O que é bonito? O bonito é você ser confortável, é você não ter problemas, é você andar confortavelmente sem se sacrificar. A época do sacrifício, para ficar num salto enorme lá no banco, na escola, na repartição onde trabalha, passou, acabou. Não precisa mais esse tipo de sacrifício, entendeu? Então, aqui diz também, não usar sapatos antigos, deformados. Que a pessoa vai usando, aí guarda. Usa mais um pouco, guarda. Aí o que acontece? Resseca, ele fica um pouco ressecado e às vezes já meio deformado. Aí quando você vai pegar de novo, você já sente, há um estranhamento por parte do pé com aquele calçado que já está deformado e que já ressecou e já não acomoda mais da mesma maneira que acomodava o seu pé anteriormente. E aí vai provocar um desconforto. Mas eu sempre usei tantas vezes, por que agora está desconfortável? Porque agora passou muito tempo, ele está ressecado. Põe no sol um pouquinho para poder amaciar antes de usar. Faz alguma coisa se precisar. E se não tiver jeito, joga fora. Só isso, simples assim, né? Joga fora. Porque é melhor você jogar fora do que você ficar desconfortável. A festa pode estar linda, maravilhosa, mas se você tiver com um sapato apertado, doendo, no dedinho, no calo, misericórdia, não tem condição de você aproveitar nada. Então, gente, olha só. Uma outra dica importante é, quando você for comprar sapatos, compra para idosos principalmente, o melhor é comprar mais para o final da tarde, porque na parte da manhã, os pés amanhecem desinchados, bonitinhos. À medida que o dia vai passando, eles ficam pendurados, eles precisam ficar sentados. Aí, mais para a tarde, para metade da tarde, para o fim, ele já está na espessura do dia. A espessura certa. Aí o que acontece? Vai lá e compra nesse horário. Porque se você comprar com o pé muito desinchadinho, você vai ter dificuldade. Eu vou comprar o sapato bonitinho, calcei, ficou maravilhoso. Aí daqui a um mês eu vou à festa com ele, à noite. Esse pé que vai calçar esse sapato à noite, daqui a um mês, às vezes ele vai estar mais inchadinho e não é aquele mesmo que experimentou o sapato há um mês atrás, na parte da manhã, sabe? É assim que funciona. Aí a gente tem que se adequar a esse tipo de dicas, de coisa, prestar atenção, né, nisso aí, tá? Vamos lá. Coloque os pés para cima sempre que for possível no final da tarde. Coloque os pés para cima, descanse, faça uma boa massagem, procure um podólogo. Dica: pelo menos uma vez por mês, quem tem algum tipo de problema com os pés, deveria consultar um podólogo. A reflexologia, ela é moderna e ela é uma ciência relativamente nova, mas poucas pessoas atualmente têm acesso à reflexologia. Por isso a minha recomendação é que se pesquise a respeito desse assunto, que é um assunto novo, que é a reflexologia, para poder saber de que maneira essa ciência nova, meio que, né, desconhecida ainda das pessoas, de que maneira ela pode me orientar. Eu estou falando de reflexologia porque eu também já trabalho, e quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, e eu estou tendo sempre que agregar coisas novas à minha formação. Então, eu já passei por shiatsu, eu já passei por vários tipos de aquisições, né? Mas nesse momento
falando desse assunto, eu recomendo que vocês procurem os conhecimentos de um podólogo e conheçam melhor a reflexologia. Procurem lá no Google, mapa dos pés, tudo isso para poder vocês se orientarem melhor a respeito do cuidado com os pés, tá? Por hoje é isso, eu queria agradecer a cada um de vocês, né? A Dinalva, que está assistindo, a Márcia. Oi, Márcia, beijo para você, o Jonas, que também está assistindo. E dizer para vocês que foi um prazer muito grande eu poder estar passando essas informações para vocês, tá bom? Num próximo bate-papo, eu pretendo falar sobre as zonas reflexas, de que maneira. Antes de terminar, eu queria lembrar que nós falamos que a reflexologia e as terminações nervosas elas foram descobertas lá na Índia, na China e na Mesopotâmia, mas os antigos, lá no tempo da minha mãe, da minha avó, eles usavam o escaldapés. Teve uma infecção, um problema qualquer, faz um escaldapés que vai ficar bom. Teve períodos também que as pessoas faziam uma inalação, né, com água quente, e faziam uma espécie de sauna. Botavam os pés na água quente, se enrolavam num cobertor, e aí suavam bastante, depois tomavam um banho, e aí aquilo promovia um bem-estar muito grande. Era febre, eram problemas vários, que as pessoas não tinham grande acesso à medicina, e aí usavam. Olha como eles estavam certos, porque na medida que botavam os pés naquela água quente, e às vezes até botavam um agasalho, um cobertor, que a pessoa transpirava, ela estava eliminando toxinas nocivas, toxinas mesmo do organismo, que quando a pessoa passava aquele período que aquela água ia esfriando, e a pessoa ia e tomava um banho, gente, que sono, que noite, que às vezes as pessoas promoviam. E os antigos, eles tinham uma sabedoria popular que depois a ciência, cá na frente, como descobriu tantas 70.000 terminações nervosas nos pés, e os antigos já sabiam que aquilo ali, a estimulação através da água quente nos pés, ela promovia bem-estar. Tenho certeza, eles não conheciam a ciência, não conheciam as terminações nervosas, mas eles sabiam das coisas. Muita coisa de sabedoria popular a gente hoje encontra resposta na ciência. Então, que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado mesmo, tá, por vocês terem ficado comigo até aqui. Beijo grande, até a próxima.